cresçam na graça e no conhecimento da tua palavra, que todo mal seja repreendido, toda má influência, tudo aquilo que é contrário, Senhor, e vem para tirar as nossas crianças da tua presença. Nós oramos e repreendemos em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém e amém. Pode aplaudir Jesus de novo? Aleluia. Glória a Deus. Se Deus quiser, cada dia aí a gente melhorando o ensinamento com as nossas crianças, amém? Tá aí a Zenilda, a Bertília ajuda, o João Vitor, a Adriana, a Nicole, né? Ajudando as nossas crianças. Depois se tiver mais alguém ajudando, me passa, para eu não deixar ninguém sem falar. Mas aí nesse momento agora elas estão ajudando. E a partir da semana que vem as nossas crianças já vai ter ensino, né, Adriana e Nicole? Estão preparando para começarmos a ter o ensino também para as nossas crianças. Enquanto nós aqui ouvimos a palavra, eles também vão ser instruídos em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor? Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje é domingo, dia de cultuar a Deus com a nossa família. Pastor, os outros dias não é? Claro que é. É que no domingo é mais fácil estarmos juntos com toda a família na igreja, né? Obrigado, Vinícius. Só por isso. Deus é Deus da família no domingo, na segunda, na terça, no sábado. Mas nós denominamos o domingo por essa facilidade de estarmos no culto em nome de Jesus. Amém? As crianças estão subindo para a escolinha. Daqui a pouquinho a gente já vai estar pronto aí para ouvir a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu tenho conversado com os grupos para que a gente, em nome de Jesus, volte aí à rotina o mais normal possível do nosso culto. Amém? Então tenho pedido os obreiros, né, os músicos que fiquem mais à frente. Porque durante a pandemia, a igreja ficou fechada, nós fazíamos os cultos, né? Só nós aqui à frente. Então, a gente perdeu esse vínculo de estar mais à frente, os obreiros, Ministério de Louvor. E agora nós estamos voltando em nome de Jesus, né? Então eu peço aos obreiros, cooperadores, que não estiver trabalhando na portaria, que sentem, se possível, mais à frente. Fica até mais fácil quando for levantar para orar ou levantar para louvar, já está aqui mais perto. Outra coisa também, que nós sempre pedimos, tá? E eu vou começar de novo a pegar mais firme nisso, que não fique ninguém em pé lá fora ou atrás da igreja, exceto você, mamãe, que tiver criança de colo, precisar levantar, por favor, fique à vontade. Mas caso contrário, deixa em pé lá só quem estiver trabalhando, só o pessoal da portaria, da recepção, que você vê a igreja para ouvir a palavra. E é incrível, querido. Você certamente já passou por isso. Aqui já aconteceu várias vezes. Às vezes a gente está cultuando, entra uma mariposa, tira a atenção de 90% da igreja, tira ou não tira? Uma mariposa voando, todo mundo olha, é inevitável. O que eu quero dizer com isso? Uma coisinha pequena rouba a atenção da gente. E nós no culto temos que orar, interceder e fazer o nosso possível para que ninguém se distraia, nem nós e nem os outros. Amém? Então, só dando um recado para toda a igreja, os nossos irmãos que trabalham na portaria, na recepção também, estão orientados a estar auxiliando com as crianças lá fora, se porventura estiver correndo, não deixar correr, por vários motivos. Primeiro, pela bagunça, depois pode escorregar, pode machucar, e pode ser algo sério. Então, você, papai e mamãe, tá? Está ciente de que o teu filho, se estiver lá fora, os obreiros vão estar autorizados a trazê-lo até você, ou pedir a ele que sente, tá bom? Tudo isso para quê? Para um andamento bom do culto. Graças a Deus, como eu disse, esses irmãos e irmãs estão disponibilizando o seu tempo, investindo o seu tempo, o dom, para que haja culto para as crianças. Porque sabemos que o culto para a criança tem que ser diferenciado. As crianças não têm a mesma atenção que nós que estamos aqui para prestar atenção na palavra do jeito que é ministrado aqui. Para a criança precisa ser um formato de criança, não é verdade? Então nós sabemos disso, estamos orando e graças a Deus temos aí já uma equipe se formando para a gente trabalhar isso e as crianças ter o culto delas. Tá? Criança que é de colo ainda, o papai e a mamãe, como eu disse, vou repetir, tem a liberdade, se for preciso, levantar e estar ninando a criança, porque neném, né, não entende as coisas ainda. De acordo com for crescendo, a gente já vai ensinando em nome de Jesus. Tudo bem? Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Quero compartilhar com você a palavra de Deus que está no meu coração hoje. Em nome de Jesus. Pela manhã estive na reunião na igreja sede
com o nosso pastor e todos os pastores do nosso ministério. Foi uma grande bênção. É nesses momentos que a gente vê, querido, que não estamos só, nem no choro. Estou falando todos nós, em especial nessa reunião, os pastores, né? Você sabe, a gente percebe que realmente, querido, não é fácil fazer a obra do Senhor, mas é possível. Algo que eu sempre repito aqui: não é fácil você servir ao Senhor como membro. Eu tenho certeza que não é fácil, mas é possível em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para isso, para entregar nossa vida na mão do Senhor. E aquilo que for difícil para nós não será para Deus. Eu creio nisso. Então, que Deus possa continuar ministrando no teu coração a palavra, que o Espírito Santo continue agindo sobre você e que nós vamos vencendo a cada dia os nossos desafios para a glória do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia comigo lá no Evangelho que Marcos escreveu, no capítulo 12. Evangelho de Jesus que Marcos escreveu, capítulo de número 12. Vocês estão procurando aí, né? Se quiser apagar aqui, por favor, pode apagar aqui. Diácono Adelício, qual é a luz daqui? O senhor falou? Por favor, o senhor pode, por gentileza. Nós estamos fazendo os testes ainda, irmãos, tá? A parede aqui já está lisinha, né? Está bem melhor que antes. Mas nós temos algo em mente depois de colocar aqui uma outra cor de tinta para ver se melhora, né? Eu acho que não vai melhorar não, Adelício. Pode deixar apagado. Depois nós vamos trocar. Nós queremos uma luz que fica aqui, mas que clareia só o pregador, que não atrapalhe vocês que estão aqui, nem quem está em casa, de ver. Obrigado, Adelício. De ver o que está sendo exposto aqui. Amém? Então nós estamos pensando, vamos fazer uns testes para a semana, de uma outra tonalidade de tinta para ver se reflete melhor o data show, para que tanto você que esteja aqui, quanto quem estiver em casa, possa visualizar. Embora quem está em casa, né, Célio, vai ver estampado direto na tela do PC ou da televisão, né? Glória a Jesus. Tudo que você vê aqui, quem está em casa vê já na tela da TV ou do celular. É verdade. Então nós vamos preocupar com quem está aqui, para visualizar aqui. Porque quem está em casa já está visualizando na tela da TV ou do celular. E você, quando não vier no culto, irmão, assiste de casa. Acompanhe de casa. Amém? É uma grande bênção. Em nome de Jesus. Faça isso para a glória de Deus. Então, como eu estava dizendo para você, queridos, estamos fazendo os testes, organizando melhor. Já compramos o carpete para a gente colocar aqui. Falta passar alguns fios ainda. Mas eu creio que até semana que vem, né, Diácono Adelício? Diácono Nilton também que está aqui batalhando os dois aqui. Se Deus quiser, a gente já consegue, até o próximo domingo, se Deus quiser, já subir o material de volta, né, os instrumentos e a mesa de volta aqui em nome de Jesus. Vá orando e vá contribuindo, que é aqui que está indo os nossos recursos. Amém? Marcos capítulo 12. Quem encontrou? Quem não encontrou, diga. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu não achei, irmão. Estava falando com você e não achei aqui. Marcos capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Marcos 12, 41. O que os seus olhos veem? É o título que eu coloquei, tá? Não é o título que está na Bíblia. O título que eu coloquei aqui, o que os seus olhos veem? Marcos, capítulo 12. Você que está em casa também nos acompanha aí, em nome de Jesus. Marcos 12, versículo 41. Quem encontrou? E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Para aqui um pouquinho. Era o gasofilaço. Não tem aqui aquela urna que estava aqui, que você ofertou e dizimou? É isso que o texto está dizendo. Jesus estava sentado bem de frente, como está ali o presbítero André e a diaconisa Priscila. E Jesus estava observando. Então este é o relato. A arca do tesouro aqui é o gasofilaço, onde as pessoas colocavam os dízimos e ofertas. Vamos ler aqui o versículo 42. Vindo, porém, uma pobre viúva. Não, eu pulei, né? Vou voltar ao 41. Versículo 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos
depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, Jesus então viu aquilo, chamou os discípulos e disse-lhes, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobejava, ou do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. É interessante a gente observar aqui, querido, que o que os teus olhos veem. Nessa história que acabamos de ler, nós deparamos aqui que Jesus estava, como eu disse aqui, defronte do gasofilácio. A igreja veio depositar o dízimo e oferta e Jesus ficou olhando, observando. E relata aqui que os ricos depositavam muito, depositavam o dinheiro. E Jesus viu isso daí. Depois veio uma pobre viúva e depositou 2 moedinhas. Como se fosse hoje 2 moedinhas de 5 centavos. Porque de 1 centavo eu nem sei se tem mais, né? Eu acho que nem tem mais. 2 moedinhas de 5 centavos. Jesus não se moveu ou não fez nenhuma observação quanto àqueles que depositaram muito. Jesus fez observação sobre aquela pobre viúva que depositou as 2 moedinhas. E eu quero ministrar nessa noite sobre isso. O que é que nós estamos vendo? O que nós estamos observando? Porque quando Jesus deparou com essa situação, ele achou de importante chamar os seus discípulos e ensinar-lhes alguma coisa. Que neste caso aqui, foi dizer para os seus discípulos que a aparência engana. E eu quero dizer para você, igreja de Jesus, as aparências enganam. Nós, como cristãos, somos, ou precisamos ser, imitadores de Cristo. E nós temos que aprender a enxergar além da aparência. É óbvio, querido, que Jesus aqui, 100% homem, 100% Deus, ele conseguiu ver além, ou seja, ver o coração daquela viúva. Olhando a viúva, ele discerniu que ela só tinha aquelas 2 moedinhas. Ele entendeu isso. Mas para eu e você, querido, estarmos na presença do Senhor, ainda que você não tenha o dom de enxergar por dentro, mas você tem algo que a palavra chama de discernimento, que é olhar, observar e pelo Espírito Santo discernir o que você está vendo. E quando Jesus então chamou os discípulos, ele disse, ei, eu não estou aqui impressionado com aqueles que colocaram muito dinheiro, porque eles colocaram o que lhes sobrava. Mas essa viúva, ela colocou tudo que ela tinha, ela depositou aqui. A oferta ao Senhor, querido, e aqui eu não vou pegar só na questão do financeiro. A oferta ao Senhor, quando eu vou ofertar ao Senhor, necessariamente precisa ser algo que me custe. Ninguém oferta ao Senhor, ou o Senhor não recebe aquilo que não te custa nada. Por que que quando Jesus chamou os seus discípulos para seguir, quando Jesus deixou a instrução para nós o seguirmos, ele diz assim, larga tudo para lá e vem me seguir. Deixa pai e mãe, se for o caso. Não é para você nunca mais falar com pai e mãe, mas no sentido de você observar que Deus está acima disso. Deixa que os mortos enterrem os mortos. Deixa o fulano e ciclano, vem e me segue. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Que tem um preço para ofertar ao Senhor. E a nossa maior oferta é a nossa vida. Você concorda com isso? Amém? A nossa maior oferta ao Senhor é a nossa vida. Então eu me deparo com muitas pessoas dizendo, querido, que não tem tempo para Deus, que não consegue fazer a obra de Deus por A ou B de situações. Na verdade, eu aprendo aqui que o que Jesus está nos instruindo a enxergar, querido, na obra dele, é aquilo que não está só aparente. É aquilo que está por detrás do que é visível. Porque Jesus, meu querido, ele vê o oculto e o escondido. E Deus também nos chama para a gente ver além daquilo que está diante dos nossos olhos. É interessante observar também, querido, que tem que Jesus observando ali,
o texto não relata. Mas eu quero aqui, querido, pensar com você que Jesus viu também diante daquele gasofilaço, durante aquele culto, que pessoas depositavam muito. Veio aquela senhora, depositou tudo que tinha, que era 2 moedinhas, mas Jesus também observou que tinha pessoas, certamente, que não depositavam nada. E eu não estou falando aqui, querido, do dia ou do momento que você não tem a oferta, o dízimo para colocar. Eu estou dizendo no amplo de servirmos ao Senhor. Porque no nosso meio também, tem pessoas que vêm à igreja somente com um lugar, querido, de se abastecer. Tem muitos de nós que olhamos para a igreja num lugar onde eu vou para me encher. E não é do Espírito Santo, porque se fosse do Espírito Santo, glória a Deus. Mas certamente Jesus observou, e eu quero aqui pensar com você, que se nós estivermos vindo à igreja, ou nós estivermos trabalhando na igreja, no intuito só de nos recompensarmos, nós estamos fora da palavra do Senhor. Estamos fora do contexto da palavra do Senhor. Porque antes, querido, o Senhor nos lembra de que a igreja é o lugar que nós, não sei a pronúncia certa, na primeira pessoa, lugar que nós viemos, você vai entender, não sei se está certo o tempo do verbo, mas o lugar que nós estamos vindo para ofertar ao Senhor. O quê? O culto. Você e eu estamos aqui hoje, em primeiro momento, como primícia do nosso estar aqui hoje, do nosso tempo aqui hoje, é o quê? Cultuar a Deus. Então você veio trazer algo, você não veio buscar algo, entende isso? Jesus, querido, quer que nós olhemos a igreja desta maneira. Nós nos reunimos para quê? Para prestar um culto a Deus. Então você veio trazer algo, sim ou não? Nós estamos aqui para entregar algo do Senhor. O que é? O culto. O que é um culto? Quando nós nos reunimos para adorar. Entregamos os louvores, a adoração ao Senhor, cultuando a Ele. E nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos fazendo uma apologia ao nome de Jesus Cristo, ao Evangelho. Quando nós estamos pregando a palavra, abrindo o culto, lendo a palavra inicial, ministrando louvor, tudo isso está fazendo o quê? Uma defesa do Evangelho. Nós estamos aqui, querido, falando de um único Deus. E se entende que todos que aqui entraram, ou concordam, ou vão concordar com isso. Porque nós estamos reunidos para prestar um culto ao Senhor. Quando você vem à igreja, por mais que você tenha necessidade, mas você vem para trazer algo a este lugar. E Jesus, observando, querido, aquele momento ali, certamente se deparou que muitos não traziam nada. E talvez hoje nós podemos nos encontrar assim. Estamos na igreja, mas só no intuito de buscar alguma coisa. Pastor, eu não posso vir na igreja pedir? É claro. Eu estou dizendo como primícia, como algo mais importante do culto. É eu ofertar ao Senhor o meu coração, a minha atenção. Por que o pastor preza tanto que não fique ninguém em pé lá além do necessário e fique sentadinho e prestando atenção no culto? Porque é para isso que nós viemos aqui. É para esse motivo que aqui estamos, para nós juntos cultuarmos ao Senhor. E neste momento da palavra, é o momento onde Deus está usando a vida do pregador aqui, para ministrar o teu coração. Mas não é só isso, o Espírito Santo tem liberdade. Eu estou aqui falando, creio em nome de Jesus, usado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que está em mim falando, está em você também. E Ele te revela aquilo que você precisa ouvir, segundo a vontade de Deus sobre você. Quando eu li essa palavra, estudei essa palavra, orei ao Senhor para ministrar, Deus colocou algo no meu coração. E quando você está ouvindo, além daquilo que o Espírito Santo está falando através de mim, Ele tem um propósito único e especial com você que está ouvindo e com você em casa que está ouvindo. Por isso eu preciso estar atento na palavra do Senhor, observando a palavra de Deus. O que os seus olhos veem? E aqui eu quero fazer também, querido, trazer para uma prática para nós aqui, o que você vê na igreja. Jesus aqui, ele fitou os olhos nessa questão, e ele observou situações, e ele chamou os discípulos para ensinar o que ele estava vendo. Porque aqui, querido, não importa se a minha oferta é de 100, de 200, ou se a minha oferta é de 50 centavos. O que importa é aonde está o meu coração. E deixa eu dizer uma coisa para você agora sim, falando estritamente da questão da oferta. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Se eu não entender que é necessário contribuir na obra do Senhor, dificilmente eu sou convertido ao Senhor. Eu digo isso sabendo o que estou falando. Se eu ainda não aprendi, se eu sou um novo convertido, irmãos, eu estou no processo de aprendizado. Mas se eu sou um crente na casa do Senhor e eu não entendi que o meu dízimo e a minha oferta é de agrado do Senhor, dificilmente o meu coração está convertido ao Senhor. E eu te explico. Não tem nada mais, talvez eu esteja sendo radical, mas uma das coisas mais difíceis que tem é o ser humano enfiar a mão no bolso e lançar a mão de uma oferta, de uma doação ou de um valor. E eu aprendo, querido, que quando o meu coração está convertido a Jesus Cristo, a oferta é consequência, o dízimo é consequência. E aí a gente vê, querido, eu já vi muito, certamente você já viu, um monte de pregadores na internet dizendo: não precisa do dízimo, não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa de batizar, Santa Ceia, não precisa. Não precisa nem de igreja, é só ficar em casa. Mas nós que vivemos na obra do Senhor sabemos que é preciso sim a oração, a comunhão, a presença dos irmãos, a oferta e o dízimo. Mas eu outro dia conversando com a Bebel, ela me contou a história de um moço. Você conseguiu a foto dele, sério? E eu achei interessante. Eu já ouvia falar dele, mas ela me contou e me despertou, eu fui buscar. George Miller. Eu pedi o Célio para ver se conseguia postar a foto dele, mas se não conseguir, não tem problema. Eu quero ler a história de George Miller. Ele foi um grande pregador do Evangelho. E ele fez a obra de Deus. Por que eu estou falando uma coisa com outra que você vai entender aqui ao final? Ele alimentou 10.000 órfãos com a oração. Muitas vezes, querido, não estou aqui dizendo de vocês, estou dizendo que eu vi na internet, eu sei que isso confunde muitos, talvez alguns de vocês. Não estou apontando ninguém, estou falando no geral como ensinamento. Muitas vezes a gente vê coisas na internet e aquilo tira a nossa certeza. E, irmãos, não tem coisa pior do que você ficar em dúvida de alguma coisa. Quando eu trabalhava na empresa, eu que abri a empresa. Eu tinha que abrir a empresa às 6h30. Da minha casa na empresa, era em torno de 20 minutos, 25, para andar tranquilo de carro. Várias vezes eu acordava faltando 10, para 6h30. E já aconteceu o caso de eu fazer daqui lá em 8 minutos. Falei: Jesus, vai na frente, Senhor. Tira. Ô Senhor, abre os farol. Tenha misericórdia. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu levantava e via a hora, faltava 10 minutos. Eu ficava assim, eu perdia mais 1 minuto, porque eu não sabia o que eu fazia. Vou lavar o rosto? Não lavo o rosto. Vou botar roupa, vou com essa roupa. Você já se deparou com uma situação assim? Você tem que agir, mas você fica em dúvida. Não tem coisa pior, irmão, do que a gente estar na igreja e estar com dúvida de alguma coisa, irmãos. A dúvida não procede de Deus. Esse é o rapaz. Ele alimentou 10.000 órfãos com oração. Mas vamos lá que eu quero ler aqui um resumo da história dele. George Miller construiu 5 grandes orfanatos. Obrigado, Bebel, por ter compartilhado comigo, tá? Ela deve estar assistindo, senão vai assistir essa história. George Miller construiu 5 grandes orfanatos e cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida. Quando ele começou em 1834, havia acomodações para 3.600 órfãos em toda a Inglaterra. E o dobro de crianças com menos de 8 anos estavam na prisão. Um dos grandes efeitos do ministério de Miller foi inspirar os outros para que, de acordo com a biografia do escritor que escreveu a biografia dele, 50 anos depois que Miller começou seu trabalho, pelo menos 100.000 órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Esse homem foi usado por Deus para que, através da oração, ele despertasse no coração dos outros o que era necessário fazer. Sabe qual é a nossa missão aqui como pastor, como obreiro, como pregador? Primeira, convencer vocês. Quando eu digo convencer, querido, é argumentar. Quem convence é o Espírito Santo. Amém?
Nenhum homem convence o outro. A gente pode ficar debatendo filosofia, mas quem convence é o Espírito Santo. Mas o nosso papel aqui é ser boca de Deus, para que você entenda que precisa de um Salvador. Porque a maioria dos homens acha que não precisa de Salvador. Então para que é Jesus? Então o nosso primeiro foco como pregador da palavra de Deus é instruir o povo a entender que sim, nós nascemos condenados ao inferno. Não importa se não matou, não roubou, nós nascemos, querido, já nascemos em pecado. Ah, eu mereço. Nós não merecemos nada, nós merecemos o inferno. Mas Deus, pela sua graça, nos traz sim benefício pelo Senhor Jesus Cristo. Além disso, que é o mais importante, levar as pessoas ao entendimento que precisa da conversão para serem salvas, é ensinar vocês, querido, que para a obra do Senhor acontecer na terra, além de ser intercessor, além de vir à igreja, além de estar em comunhão com os irmãos, é necessário mais algumas coisas, entre elas, entregar o dízimo e a oferta. Quem está entendendo? Vou continuar lendo que você vai entender que faz tudo parte aqui. Continuar a leitura aqui. Ele orou por milhões de dólares, na moeda atual, para os órfãos e nunca pediu dinheiro diretamente para ninguém. Olha que interessante. Ele nunca recebeu um salário nos seus últimos 68 anos de seu ministério, mas confiou em Deus para colocar no coração das pessoas que lhe enviasse o que ele precisava. Às vezes quando eu vejo pastores pregando na internet que não precisa de dízimo e oferta, eu falei, é verdade. É verdade. A gente poderia não ter a questão do dízimo. O dízimo e oferta é uma questão de equilíbrio, de justiça, né? Que é igual para todos. Mas nesse caso aqui, George Miller, ele tinha o gasofilaço, aonde ele orava e as pessoas sabiam do trabalho que ele estava fazendo e as pessoas depositavam ali. E nunca faltou nada para o sustento das milhares e milhares de crianças que ele cuidava. Sabe o que eu quero passar para você aqui, querido? Nós não precisamos ficar presos em muitas situações, se é isso ou se é aquilo. Eu preciso ficar preso no Espírito Santo de Deus, para que Ele me revele a necessidade da obra. Porque nós conhecemos casos de muitas pessoas que dão muito mais do que 10% da obra de Deus. Pastor, o que o senhor quer passar? Eu quero dizer para você, querido, que quando eu estou me convertido ao Senhor, eu não estou vendo só o estereótipo. Eu não estou feliz porque eu fiz só a minha parte. Não, pastor, eu fiz isso, é a minha parte fazer. Não, querido, nós entendemos que o Evangelho de Cristo quer nos transformar em pessoas que amam o Senhor Jesus acima de tudo e que está disposto a fazer aquilo que está na sua possibilidade de fazer, além daquilo que o outro te pediu. Quando o Senhor Jesus olhou, depois você procura, você vai ver muito mais coisa bonita. Inclusive eu não li essa parte ainda, mas a Bebel compartilhou comigo que uma certa manhã ele levantou no orfanato que tinha 1.800 crianças e a cozinheira chegou e falou assim, pastor, não tem nem um café da manhã para essas crianças, nem um café da manhã, imagina o resto. Aí ele falou assim, tudo bem, foi para o quarto orar. Aí ficou lá orando um tempo dele, depois ele voltou, aí a cozinheira falou assim, e aí pastor? Ele falou assim, não, eu já passei o caso para Deus. Passado mais um tempinho, bateram na porta do orfanato, no portão do orfanato. Aí eram entregadores de pães que tinham feito 1.800 pão. Irmão, isso aqui não é historinha não, tá? É testemunho, é relato. 1.800 pães. E por algum motivo, quem encomendou não estava lá para receber. Falou assim, a gente não pode voltar com essa carga, vai perder. E a gente pode doar para vocês. Quantos? 1.800 pão. Quantas crianças? 1.800 crianças. Eu entendo que quando nós estamos na obra do Senhor, querido, se nós ensinarmos e aprendermos, e obviamente, quem está pregando aqui também precisa aprender. Nós vamos entender, querido, que o tempo da lei ficou para trás. Em várias coisas na nossa vida ficou para trás. O Senhor diz agora é o tempo da graça. Agora não é mais que eu tenho que dar, agora não é mais que eu tenho que ir à igreja. Ah, eu tenho que ir na igreja, pastor, 2 vezes no domingo, eu tenho que fazer. Não, irmão, você não tem nada. Você é livre. Mas você se submete ao Senhor Jesus justamente porque você é livre. Eu me submeto ao senhorio do Senhor. Eu olho a obra do Senhor Jesus e eu quero ver além daquilo que está exposto à minha frente. Eu quero enxergar além. Eu quero ver coisas. Não estou dizendo aqui, querido, de revelações. Eu quero dizer no sentido da gente ter discernimento. Não que não possa ter revelação, né? Mas 99,999% das vezes a revelação está aqui, ó. A gente olhar a obra do Senhor e ver a necessidade da obra. Porque eu vou dizer para você uma coisa com certeza, querido.
Se nós olharmos para a obra do Senhor com os olhos de Jesus Cristo, nós vamos ver a necessidade da obra do Senhor e não vamos ficar mais presos em A ou B, disse-me disse, mas eu vou me doar por completo à obra de Deus. Você entende isso? Nós vamos olhar e vamos dizer, Senhor, é necessário fazer isso aqui. Senhor, é necessário fazer mais isso aqui. E quando eu começo a entender, querido, que Jesus viu além do que estava diante dele, querido, é por isso que ele nos ensinou para que nós fôssemos imitadores dele. Porque para você e eu, querido, sermos melhores em qualquer área da nossa vida, e principalmente no Evangelho, eu preciso ver além do que está diante dos meus olhos. Senão eu vou ser só alguém cumprindo a lei. E o Senhor Jesus já falou assim, não tem ninguém que cumpriu a lei. É por isso que ele veio, morreu e cumpriu nele. Nós vamos ser legalistas, mas nós precisamos ser muito mais do que isso. Você está entendendo? Você está entendendo? Não deixe que a aparência te engane. Olhe para a obra do Senhor, querido, e veja além do que está diante de você. Tem muitas pessoas, querido, falando no geral, para você entender, e certamente você passou por situações assim. Tem muitas pessoas que você olha para ele tem cara de uma excelente pessoa, honesto, íntegro, e lá na frente ele te deu um tombo tão grande que você fala, não sei como aconteceu isso. E tem pessoas que no primeiro momento você olhou e falou assim, rapaz, esse aí não deu um tostão furado. E no andar da carruagem você vai ver que ele é uma pessoa excelente, excelente amigo, fiel, honesto e íntegro. Não deixe a aparência enganar você não, querido. Quando estávamos construindo a igreja sede, a maioria aqui conhece, uma igreja grande, num bairro pequeno como Maragogi. O pastor Luiz estava junto com os irmãos que estavam ali na construção. Entrou alguém, por acaso, viu a obra admirando, e foi até as pessoas que estavam trabalhando, e o pastor Luiz era um deles, estava ali, com roupas sujas, assim, no meio de todo mundo ali, mexendo com pó e tal. E ele começou a falar justamente com quem? Com o pastor. Fazer obra grande assim é fácil, né? O pastor deve estar no escritório, no ar-condicionado. Aí o pastor falou assim, é verdade, né? Deve ser mesmo. Aparências enganam. O Senhor Jesus quer nos mostrar através disso aqui, não só a questão de dízimo e oferta, mas é em tudo na nossa vida. Não deixe a aparência te enganar, porque Deus não vê como o homem vê. Nós aprendemos isso, querido, lá quando Deus enviou o profeta para ungir Davi rei, lembra? E o profeta, um homem de Deus que ouvia Deus falar com ele, foi Deus que mandou ele ir lá. Deus falava com ele num nível muito maior do que jamais fala conosco hoje. Lá em 1 Samuel 16, 7. Dá para colocar aqui, Célio, por favor? 1 Samuel 16, 7. Eu vou esperar o Célio colocar aqui, nós vamos ler junto. Deus não vê como vê o homem. Então é necessário que quando a gente olhar uma aparência, a gente ore ao Senhor para conseguir ver além do que está aos nossos olhos. Amém? Aqui, ó. Porém o Senhor disse a Samuel, volta por favor o versículo 6, Célio, que acho que vai ficar mais fácil para a gente entender, por favor. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e disse, certamente está perante o Senhor o seu... o profeta bateu o olho num homem forte, né? Alto, falou, é esse, para rei de Israel, é esse, vamos ungir ele. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho. Muitas vezes nós damos crédito para quem Deus já rejeitou. Muitas vezes a gente fica aplaudindo, admirando pessoas, querido, que é tropeço na vida da igreja, da obra. Preste atenção. E como que nós vamos vencer isso? Pela palavra de Deus. Tem um monte de pessoas, e hoje com a internet cada dia mais presente no nosso dia a dia, nós vamos ver muitas coisas com aparência de Deus. Mas vigia, eu não estou dizendo para você ir pelo que eu estou falando. Eu estou dizendo para você analisar,
para você criticar até o que eu falo, no sentido de trazer para o debate, no sentido de você, em casa, né? Não sair debatendo, né? Senão vira fofoca e lasca tudo. Mas no sentido de você fazer uma análise, vamos para a palavra de Deus, é isso mesmo, não é isso? Seja um crente bereano, está sendo pregado o quê? Vai para a Bíblia. Faz sentido? Não faz sentido? Está entendendo isso? Deus não vê como vê o homem. Não se iluda pela aparência. Não se deixa, querido, que aquilo que você bate os olhos e fala, não, é isso, não, querido. Jesus viu homens colocando dinheiros, valores altos, mas ele chamou os discípulos assim, ei, aquela viúva, ela deu a maior oferta do dia de hoje. E às vezes nós, querido, ficamos analisando e pautando a nossa vida por coisas que não é realidade. Que não é a realidade. Você está entendendo isso também? E para nós encerrarmos, eu quero ler com você primeiro, Isaías capítulo 53. Do versículo 1 ao 5. Aí eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por favor. Mesmo que o Célio coloque aqui, mas eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Eu quero ler e orar com você. Isaías 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53, a partir do versículo 1 até o 5. Quem encontrou? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Isaías diz que Jesus não era uma pessoa que chamava atenção. Era alguém que as pessoas zombavam dele. Não tinha parecer nem formosura. Olhando para ele, imaginava de que ele não teria possibilidade nenhuma. Mas o versículo 4, o 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Aquele que parecia não ter poder nenhum, não ter qualidade nenhuma, foi justamente aquele que nos salvou. Eu aprendi uma coisa, querido, já faz tempo, e graças a Deus a cada dia aprendo mais. A não menosprezar e nem desprezar ninguém. Primeiro, porque essa é a vontade do Senhor. E segundo, porque eu já tenho aprendido que aquele que hoje não é nada, amanhã pode estar acima de você e você dependendo dele em alguma coisa. Porque o próprio Senhor Jesus aqui, querido, ele se encaixou nesse perfil. Mas eu quero dizer para você, quando nós começarmos a orar ao Senhor, como igreja, Deus vai começar, querido, a fazer um rebuliço no nosso meio e no meio daqueles que nós convivemos. E aí nós não vamos perder tempo com discussões teológicas, se sim ou se não. Nós vamos investir o nosso tempo naquilo que é prático, ou seja, pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. O conhecimento da palavra, o estudo teológico, glória a Deus, desde que a letra
não mate o espírito. Desde que o espírito esteja vivo como nunca. Porque esse é o objetivo da pregação. Nós chegamos num ponto aonde, querido, aquilo que dizem, aquilo que falam, aquilo que pensam, não muda mais, querido, o meu coração, porque eu estou envolvido de tal maneira na obra que eu não posso parar. Eu não tenho tempo de olhar A ou B. Eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Eu estou focado naquilo para que Deus me chamou a fazer. Eu estou focado naquilo que é para ser feito. Aí o pastor local, o líder do grupo, aquele que está à frente, não vai perder tempo, querido, sobrecarregado. Sabe por quê? Porque a igreja, o grupo e as demais pessoas entenderam o propósito. E nós vamos focar na palavra de Deus, na pregação do evangelho, na oração e na intercessão, para que a igreja caminhe como um batalhão de guerra, juntos, unidos, contra um único inimigo, que é Satanás e os seus demônios. Não haverá distração, não haverá dispersamento, todos unidos no mesmo propósito, olhando para o norte, que é Deus. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Quando nós realmente estivemos aqui, querido, como George Miller fez, e Deus usou a vida dele, né, para fazer. Ele orava e dizia: Senhor, toca no coração das pessoas, porque eu preciso, no caso dele, né, de milhões de dólares para cuidar dessas 100 mil crianças. Aliás, diretamente 10 mil crianças, né? Mas ele influenciou outras situações na Inglaterra. Mas diretamente no ministério dele, 10.024 crianças para comer e beber todo dia. Eu creio, querido, que o caminho é a oração, palavra. Palavra, oração, oração, palavra, palavra, oração. Assim nós vamos ser uma igreja forte em extremo. Assim nós seremos servos do Senhor verdadeiramente. Assim seremos luz aonde estivermos, querido, em todas as áreas da igreja. Senhor, para a tua igreja romper neste mundo, para as portas do inferno não prevalecer contra a igreja do Senhor, o que ela precisa? Oração, comunhão, santificação, união dos irmãos. E a igreja terrena precisa do quê? Da parte financeira para avançar, querido. Então você, quando está imbuído nisso, querido, não tem dúvida, não tem receio, não tem A e tem B. Você está envolvido na obra de Deus. E você não só se contenta porque no evangelho de Deus, querido, tem algo maravilhoso. Eu amo a minha esposa. E se chegar mais um outro aqui e falar assim: não, eu também amo a Beth, eu vou ficar meio cabreiro. Eita, né? No primeiro momento você fala amém, que bom, né? Aí depois você fala assim, amém. No evangelho do Senhor é diferente. Eu chego e falo, eu amo Jesus. Aí chega mais um, eu também amo Jesus. O outro também amo Jesus. Eu vou aumentando o meu amor, porque no evangelho de Jesus não tem ciúmes. E aí, querido, eu não me contento de amar Jesus sozinho, eu quero que você ame também. E quando eu começo a orar pela igreja do Senhor Jesus, eu não me contento de estar orando sozinho, de estar fazendo a obra. Eu quero que Deus levante outros para orar, para fazer, porque eu fico feliz que tem 2 tocando, 3 tocando, que tem um esperando para o outro tocar. Quando aquele não for tocar, o outro toca. E eu fico feliz porque tem 2, 3, 10 ou 1000 adorando a Deus. Esse é o intuito da igreja. Você não precisa estar aqui especificamente cantando. Se é o teu chamado, você vai estar. Mas não quer porque você não está aqui, que você não está fazendo a obra. Você já ouviu eu contar, eu vou repetir rapidamente para nós encerrarmos o culto e orarmos e encerrar o culto. Daquela senhora que com 80 e tantos anos no asilo, ela falou, meu Deus, eu queria tanto fazer obra, mas o que eu vou fazer? Eu quase não enxergo, não tenho como sair daqui. E aí ela começou a escrever cartas e enviar para um presídio. Depois de algum tempo, querido, um pastor missionário enviado por Deus foi naquele presídio pregar a palavra. Pela primeira vez, um pregador ia entrar naquele presídio. E aquele pregador orando, Deus misericórdia, será que alguém vai estar lá para me ouvir? É a primeira vez, ninguém nunca foi lá fazer a obra de Deus naquele lugar. Será que vai ter alguém, Senhor, que foi lá para me ouvir? Quando chegou lá tinha 40 homens naquele lugar, com os olhos esbugalhados, esperando ele falar alguma coisa. Ele falou, primeira vez que eu venho aqui, já tem 40 de vocês e nós estamos sedentos pela palavra. E já começou a falar da palavra. Mas como se vocês conhecem a palavra? Se é a primeira vez, eu falei assim, antes do Senhor chegar aqui, nós recebemos cartas de Deus enviadas para nós. E eles disseram, está aqui uma das cartas, vai lá, fala para essa senhora que ela deu fruto,
E o fruto dela é as nossas 40 vidas aqui, que está aumentando. Ele então voltou para procurar essa senhora e pelo endereço chegou. Ué, mas eu pensei que ia ser uma casa, é um lugar de repouso, é um asilo. Entrou e procurou a irmã tal. Chegou lá, bateu na porta, entrou. Ela estava numa mesinha, debruçada em cima da folha de papel, quase com o olho colado na folha, porque não enxergava direito de escrever na próxima carta. Quando nós entendemos, querido, que quem faz a obra é todos nós, sentado em pé, tocando ou não, intercedendo na rua, ali no carro, nós é que fazemos a obra de Deus, querido. Satanás vai ser derrotado na nossa vida. Quando nós entendemos e começamos a orar, Espírito Santo de Deus, eu estou orando, mas eu quero que o Senhor levante o outro irmão a orar, o outro, e não só aqui na nossa igreja, mas que o Senhor desperte as demais igrejas, para que nós, a igreja de Jesus, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, se inflame pelo Espírito Santo e sejamos verdadeiramente o corpo de Cristo. Porque quando estamos ocupados orando, meu querido, Satanás não tem brecha para entrar na nossa vida. E aí, o que os seus olhos estão vendo? Você está envolvido na obra, os seus olhos vão ver a obra de Deus. Quando você olhar uma situação, querido, você vai discernir. Eu gosto sempre de dizer aqui, querido, o dom mais precioso, Deus falou e está falado, é o amor. Mas se eu pudesse, querido, te orientar em alguma coisa, com simplicidade, com modéstia, busque o discernimento. Porque você saber para onde vai, querido, faz toda a diferença. Aquele que não sabe para onde vai, qualquer caminho está errado. Se você não sabe para onde está indo, não adianta você perguntar se é direita ou esquerda. Você não sabe para onde vai. Eu preciso ter discernimento, eu preciso saber. Eu preciso tirar a dúvida do meu coração. Eu preciso blindar o meu coração, querido, para que o mal não consiga mais soprar as maldades em mim. Ou ainda que o faça, mas não caia no meu coração. Porque é tempo, querido, de nós, a igreja do Senhor Jesus, estarmos maduros para ensinar quem está chegando de novo convertido. Porque a igreja precisa de ter um leitinho, porque a todo tempo também tem pessoas novas chegando. Mas nós, que já estamos na caminhada, não é tempo mais de ficar em leitinho, irmãos. Ou seja, não é tempo mais de ficar, como diz o mineiro, garrado no seco. Não é tempo de atolar no seco. Se atola é quando tem lama. Então, querido, tem uma justificativa. Mas se desgarrado no seco é porque a pessoa está parada sem motivo. Ou um motivo que não era para pará-lo. Quem entende isso? Eu vi um pastor, penso, tá? Tem muita pastor abençoado também na internet, viu, querido? Eu vi um pastor abençoado comentar uma coisa. E de certa forma eu concordei com ele. Ele falou que nessa pandemia muitas pessoas foram embora da igreja. Muitas. Mas ele diz só aquelas que vinham para fazer número, ou aquelas que estavam por outro motivo. É óbvio que a gente entende que há situações e há situações. Eu não gosto de ser radical, ferro e fogo em área nenhuma. Mas nós verdadeiramente entendemos, querido, que quem está firmado no Senhor, passa pelo dia da prova, não passa? Passa chorando, pede ajuda, passa mancando, mas passa, em nome de Jesus Cristo. E ele comentando, esse pastor, que algumas igrejas fechadas eram igrejas de movimento. Como a igreja fechou, não dá para fazer movimento. Não tem povo. Eu louvo a Deus por essa igreja local, na qual eu tenho o privilégio de estar aqui com vocês, querido. Nós perdemos algumas pessoas, infelizmente também perdemos. Mas a grande maioria está aqui. Eu louvo a Deus por vocês que estão aqui. E continuo orando por aqueles que foram embora. Não é que foram para outra igreja. Se fosse para outra igreja, amém. Quem foi, glória a Deus, está lá servindo ao Senhor. Mas aqueles que foram para o mundo, é isso que entristece a nós. Mas graças a Deus, a grande maioria está aqui. A glória de Deus, a alegria nossa. É porque você certamente ligou para alguém. Certamente você mandou mensagem para alguém, querido. Certamente você convidou alguém. E é isso que a igreja precisa fazer, querido. Nós precisamos fazer isso. Quando o seu assunto em casa, com a família ou com um amigo for só de reclamação, pare, querido, pare. Ore ao Senhor, vai ter alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a nossa conversa com outro, com um amigo ou em casa,
ela precisa ser, querido, pelo menos 80% do tempo dela de entusiasmo com o lugar que você está. Tem problemas? É claro. Tem dificuldades? É claro que tem. Mas 80% do conteúdo da nossa conversa tem que ser de ânimo. Mas vai dar certo. Deus está conosco. Eu vou orar, eu vou ajudar. O que eu posso fazer? Eu vou fazer, eu vou convidar, eu vou chamar. E só assim nós iremos vencer. O que os teus olhos veem, é isso que vai determinar aonde você vai chegar, querido. E Jesus hoje, como fez com aqueles discípulos, quer nos ensinar a ver além daquilo que está aos nossos olhos. Que o Espírito Santo possa ter ministrado no teu coração. Que o Espírito Santo possa ter ministrado para que você, querido, tome posse dessa palavra e saiba discernir na tua vida aquilo que tem que ser feito. Uma vez discernindo o que tem que ser feito, Deus dará força para você fazer. Em nome de Jesus. Amém? A Bíblia diz assim: aqueles que perseverar até o fim será salvo. Existe uma caminhada para nós, querido. Nós estamos nela. Enquanto Jesus não vier para arrebatar a igreja, enquanto Jesus não vier para chamar eu ou você no particular, precisamos perseverar. Porque senão, querido, nós estaremos fora do Evangelho de Cristo. Se coloque de pé. Eu quero orar com você e pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que Deus quer que nós vejamos, e não aquilo que estejamos iludidos para ser visto. Feche os teus olhos, olhe para dentro de ti. Eu gostaria que você orasse ao Senhor, e que você pudesse